Gente, então eu vou começar, porque senão a gente não começa nunca, né? Vou agradecer então a presença de vocês aqui, falar para vocês não se intimidarem, se quiserem chegar mais perto, podem chegar, e a gente dá início a essa aula pública, contando com a participação aqui de duas pessoas que eu considero muito importantes no contexto que a gente vive, duas pessoas importantes do debate político nacional. Tenho aqui à minha direita o professor Valdemar Rossi, professor da vida. Valdemar Rossi, para quem não sabe, é metalúrgico aposentado, atuante, militante, atuante, apesar de aposentado, atuante, né? Aposentou do trabalho da profissão e continua militando na política, principalmente na pastoral operária, que é uma pastoral que não aparece muito aqui na PUC, infelizmente. Apareceu hoje, muito bem representado, aliás. Então é uma honra estar aqui com o Valdemar, que vai falar um pouquinho com a gente. Depois que o Valdemar falar, fala o Rui. Para quem não conhece, está dando microfonia esse negócio aqui. Vira um pouquinho a caixa para lá, Rui, faz favor. Aqui o palestrante... O contrário. Aqui o palestrante trabalha, né? Aqui a gente... Né? Aí, melhorou. Agora melhorou bastante. O Rui, para quem não sabe, professor Rui Braga, professor da USP, Sociologia do Trabalho. Meu amigo há muitos anos, vou nem falar quanto tempo para não denunciar a idade. Melhor não falar. O Rui, acho que vocês conhecem melhor, está aí na mídia, tem um blog da Boitempo, escreve regularmente, vários vídeos dele no YouTube, e agradeço ter aceito o convite. Vou agradecer aqui a logística e a produção do CACS e do Centro Acadêmico Clarice, da Letras, que nos ajudaram aqui com o equipamento, com a mesa, as cadeiras, enfim. Muito obrigado às meninas aí. E agradecer a coordenação do curso de Filosofia, o Jônifer, sem a qual esta mesa não estaria aqui hoje, dado que eu estou tentando marcar uma sala e não consigo. E eu vou deixar isso registrado aqui também, né? Porque, afinal de contas, enfim. Bom, eu vou falar rapidamente algumas coisas antes da gente começar a passar a palavra para eles. Eu acho de uma extrema importância a gente estar aqui com essa mesa hoje, com duas pessoas que fazem parte do debate político brasileiro atualmente de diversas maneiras. Eu acho que a gente tem aqui na mesa uma figura histórica do movimento operário nacional, que é o Valdemar Rossi, militante que tem uma história de vida imensa, né? Foi abençoado pelo Papa João Paulo II, em 1980, em nome dos trabalhadores brasileiros. Não sei se vocês sabem disso, mas isso tem no YouTube, vocês podem procurar lá, que tem lá o vídeo, Valdemar, que vai levar o discurso dos trabalhadores brasileiros para o Papa João Paulo II, 130 mil pessoas. Uma coisa inacreditável. Meu avô, minha avó e minha tia estavam lá, viram você. E esse é um fato pelo qual ele é muito lembrado, mas existem muitos outros. Depois, se vocês quiserem, ele pode contar algumas coisas. E o Rui, que está aqui, que é professor da USP, eu acho que compõe essa mesa, e já que nós estamos no curso de filosofia, eu vou falar uma coisa importante para quem estuda filosofia, embora, né, enfim, não gostem muito de ouvir aqui no curso de filosofia. A gente tem aqui uma composição orgânica da mesa, né? Pensando no nosso querido Antônio Gramsci, né? A gente tem aqui na mesa uma composição orgânica no sentido de que estabelecendo relações entre a academia e a luta operária. Acho que o Rui se esforça muito mais do que eu para fazer essa relação. Acho que é um grande exemplo de intelectual orgânico aqui, o nosso amigo Rui, embora ele dê risada, mas eu acho que é verdade isso. E eu acho que tem uma coisa que é fundamental. A gente está numa universidade que durante muito tempo foi uma referência na luta pela democracia e na luta pela redemocratização do Brasil. Certo? A PUC de São Paulo, ela se junta como PUC de São Paulo da união da Faculdade Paulista de Direito e do curso de Filosofia, lá do Colégio São Bento, que vem para cá em 1946.
certo? Que é um ano depois do Estado Novo de Getúlio Vargas ter acabado. Num contexto do Brasil. Alguns anos depois, 20 anos depois, a PUC de São Paulo vai ter um papel decisivo na resistência à ditadura militar. E na redemocratização também vai aparecer muito fortemente na República Nova, né, na Nova República de 1985 em diante. E tem se, enfim, inserido na sociedade brasileira e na sociedade paulistana, principalmente, né, porque estamos aqui em São Paulo, dessa maneira, desde que, enfim, a PUC é PUC. Essa memória da PUC, eu acho muito importante lembrar também que a gente está gravando isso aqui e a gente perdeu muitos eventos aqui que aconteceram nos últimos anos porque ninguém registrou. E hoje estamos gravando. Felizmente, no dia que o Valdemar Rossi está aqui, a gente está registrando. Essa memória da PUC de São Paulo é uma memória de luta pela democratização, de luta em favor da inteligência, em favor do esclarecimento, em favor da discussão aberta, né, em favor dos valores que a gente acredita que são valores constitutivos da democracia. Essa luta, ela é reavivada pela instituição em momentos que interessam para a instituição. E em outros momentos, essa herança, ela não aparece, ela é, na verdade, sorrateiramente escondida. Ainda vivemos um clima de democracia, eu estou aqui falando isso, né? Estou aqui falando. Isso é importante lembrar. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado e diferenciar aquilo que é a PUC de São Paulo de verdade, e a PUC de São Paulo de verdade é o que a sua comunidade acadêmica faz com que ela seja, e são pequenos eventos como esses aqui e outros grandes eventos que chamam mais público, que fazem a PUC ser a PUC de São Paulo e que fazem com que seja legal dar aula na PUC e estudar na PUC. E diferenciar essa comunidade e a vida acadêmica da PUC, esse tipo de coisa que acontece aqui, do tipo de coisa que acontece a portas fechadas, nas reuniões, muitas vezes a gente fica sabendo de última hora. Vocês que são estudantes vivem isso cotidianamente e sabem muito bem o que eu estou falando, e enfim, a gente podia dar exemplos aqui. Eu não vou fazer isso porque eu acho que é hora de passar a palavra aqui para o Valdemar e para o Rui, antes que fique chato, tá bom? Então, Valdemar Rossi. Ok. José Serra e tal, uma votação extraordinária. Mas, durante a campanha, nós chamamos para uma reunião com o movimento dos desempregados, que queria fazer uma série de propostas para ele. E essa reunião foi no Sindicato dos Químicos de São Paulo. Num determinado momento da conversa, ele fala muito assim comunicativo, né? Tem uma empatia bastante grande, a base era a base petista, né? Alguém perguntou por que ele estava tendo como candidato, como vice-presidente, um dos maiores industriais do Brasil na área da fiação e tecelagem, que era o José Alencar, e que tem um histórico de repressão nas fábricas dele lá em cima, lá no Nordeste, sobretudo. A resposta do Lula, para mim, foi uma lâmpada, assim, um eureka. Falou, eu estou fazendo uma aliança de classe. Ele falou na base da brincadeira. Mas quando pressionado, ele disse o seguinte: se eu não puder fazer essa aliança, eu não sou candidato. Então, a gente vai lembrando que era o movimento. E a eleição do Lula era a expectativa das mudanças que esse povo queria, que fazia parte da programação petista, etc., né? Fazer mudança, começar o processo de mudança das estruturas. Bem, a vitória dele foi realmente um desastre, na minha opinião, para o movimento social. Estamos falando do movimento social. Por quê? Porque era isso que o capital queria. Que ele, sendo eleito, isso aparece
em vários momentos antes da eleição, sobretudo quando ele lança a carta, a famosa carta aos brasileiros, ele estava dizendo que tudo aquilo que o capital cobrava, ele ia pôr em prática. Está bem claro isso lá. Mas que queria o seguinte, era que ele pudesse aplicar aqui no Brasil a política do consenso de Washington, do neoliberalismo, sem tanta confusão como estava acontecendo com o FHC. E o que aconteceu? Assim que ele assume a presidência, ele leva para compor o segundo, terceiro escalão do governo, o pessoal da CUT, do PT, pessoal do MST, da Marcha Mundial das Mulheres. E com isso, esses movimentos pararam de pressionar o governo. Mas o que é curioso é que quando ele é eleito, ele forma o governo e coloca, exatamente nas áreas mais importantes, que são a financeira, de planejamento e de finanças, coloca gente ligada, que vem lá da história do PSDB. Inclusive, o presidente do Banco Central foi o único presidente de banco não americano do Banco de Boston. Então, um homem que representava os interesses da economia mundial, sobretudo a economia financeira mundial. E isso chateou o pessoal. As primeiras medidas que ele toma gerou na sua base mesmo social um descontentamento muito grande. Por quê? Só lembrando, em setembro de 2002, Fernando Henrique assinou um acordo com o FMI para garantir 3,5% do PIB para pagar o serviço da dívida. Todo mundo protestou, o PT, a CUT, a UNE, todos eles protestaram, fizeram pressão forte, etc. O Lula, quando assume, nas primeiras medidas que tomaram foi passar a taxa de superávit para 4,5%. Deu um salto assim que espantou. Vai tirar mais dinheiro ainda? E em seguida, ao mesmo tempo, em que os juros estavam a 19%, e foi para 19,5%. Nessa pancada, a dívida do Brasil cresceu, na primeira pancada, 29 bilhões de reais, porque levou a taxa de juros. Bom, isso gerou um descontentamento, vocês vão ver o que é que acontece. Mas ainda nessa época havia uma disposição de pressionar o Lula para mudar a política. E o STED ele convoca uma reunião dos movimentos sociais de caráter nacional para elaborar um projeto alternativo de políticas públicas. Fizemos várias reuniões, preparamos, baseado inclusive em documentos do próprio PT, das campanhas anteriores daquela, e apresentamos uma proposta elaborada, onde deveria haver uma inversão da aplicação do dinheiro, portanto, das políticas públicas, para gerar um desenvolvimento interno sustentável que gerasse postos de trabalho permanentes, como reforma agrária, produção, um grande investimento na área do saneamento básico, que nesse país mais de 60% das cidades ainda não tem, e assim por diante, uma série de coisas. Bem, e fomos para pressionar. O que o Lula fez? Quando recebeu, jogou na lata do lixo. E, nessa época, ele leva para o governo essas pessoas que eu falei, representantes desse movimento. Bom, nós tínhamos planejado fazer movimentos de pressão, movimento popular de pressão em cima do Lula. Mas aí, esses que estavam no governo resolveram bancar a política do Lula e inviabilizar a mobilização social. E esse processo foi gradativo. Todas as tentativas eram boicotadas, vou dizer claramente as forças, pela CUT, pelo próprio PT, pelo PCdoB, pela UNE,
pelo MST e pela Marcha Mundial das Mulheres. Todos os movimentos que eu tinha profunda ligação com eles. Por quê? Porque estavam todos representados lá. A UNE, você vê o que virou, né? Praticamente inexiste para a luta política no Brasil. Por quê? Porque tem gente no governo. Bom, isso foi criando uma desmotivação ao lado de uma pregação petista e da CUT de que eram as forças da direita que estavam querendo derrotar o Lula e que tinha que garantir o Lula, e foi tudo nessa linha. E com isso ele foi aplicando toda a política neoliberal no Brasil. Passou para a reforma da Previdência, que afetou sobretudo o funcionalismo público e acarretou para todos os trabalhadores um espaço maior de tempo no trabalho e na contribuição previdenciária para poder se aposentar um dia, não? Sem levar em conta de que o processo de rotatividade da mão de obra no Brasil é acelerado e por isso pessoas ficam muito tempo, às vezes, sem conseguir trabalho legalizado, não? E isso vai dificultar a vida dos trabalhadores. E com essas mudanças, queriam mexer com a política, com os interesses dos trabalhadores, houve um racha dentro do PT, de companheiros que não concordaram, deputados que votaram contra as medidas do Lula e que saíram do PT. E deu origem do PSOL. Né? Bem, era um protesto, gente que realmente tinha compromisso com o mundo. Bom, esse processo todo, ao longo do tempo, e o discurso de defesa do Lula, um trabalhador que é perseguido pela direita, isso enganou o povo durante muito tempo, pero não se engana o tempo todo. E as velhas gerações, da minha geração, por exemplo, e algumas que vêm depois, ainda são sentimentalistas. Tem um vínculo emocional, embora já não seja mais político, com o PT ou com a CUT, porque foi coisa que o povo construiu. Mas esquece de usar a razão. Só que a juventude que não viveu aquilo não entra nessa. Bom, então qual foi o fenômeno novo? Começam a surgir movimentos de contestação. E é bom lembrar que preciso colocar um dado. Como já no governo Lula tinha muito protesto já no começo, no ano de 2005, ele criou a Força Nacional de Segurança, que transformou uma unidade do Exército aqui de Campinas em unidade de repressão ao movimento social, para garantir a ordem interna. Ora, ele começa a transformar o Exército, que historicamente tem que ficar em defesa do país, como um órgão de repressão interna do seu povo. Inteligentemente, ele não aplicou isso. Quem aplicou, em primeiro lugar, foi a Dilma, naquelas greves dos trabalhadores da Giral, da Santo Antônio e etc. Foi a força de segurança lá para reprimir os trabalhadores. Então já não era mais só a polícia dos estados, fascista, agora era o exército também. E nas manifestações contra a Copa, foi outra vez usada a força de segurança, a Força Nacional de Segurança, o exército. Então vocês veem que há uma mudança, mas tudo isso a juventude foi percebendo, as novas gerações, aquelas que não passaram por tudo aquilo que nós passamos. E dentro do quadro de discrepância na vida política, econômica e social desse país, da impunidade, da entrega do país para o capital internacional, diante disso, essa juventude, mesmo não tendo a consciência profunda das coisas, se revoltou. E uma das coisas que vocês lembram bem, muitos de vocês devem ter participado, aquela manifestação de 2013, ela não nasceu por acaso. Companheiros nossos, amigos, né? Eu não os conhecia, vim conhecer depois, já vinham vivendo um pouco essa experiência em alguns lugares, na luta pelo passe livre.
só que não pegava. Até que 2013, em função dos aumentos assim agressivos que se deram de uma hora para outra, eles vão para a rua. Não sei se vocês lembram que a movimentação foi forte na primeira vez, sobretudo na sexta-feira tinha muita gente, mas a repressão foi tão violenta que gerou uma revolta ainda maior, um descontentamento maior. E eu tomo como exemplo na minha família que várias pessoas que não tinham participado, meus filhos, que não tinham participado da primeira, na segunda-feira estavam lá. Então foi aquela onda que pegou o Brasil inteiro. Bom, onde eu quero chegar? Que mesmo com o desgaste que a Dilma vem tendo, e as medidas impopulares que ela está tomando, esta juventude que continua, digamos assim, insatisfeita, indignada, ela não consegue fazer a mesma mobilização. E por quê? Essa é a pergunta que fica. O potencial está ali, o descontentamento está ali, mas não repete aquela grande manifestação. Aí é bom lembrar uma coisa: o movimento social jovem vai fazendo experiências com o tempo. Ele faz uma experiência, diante dos resultados obtidos, ele passa, independente da vontade, passa refletido sobre os efeitos daquele movimento. E conforme o caso, eles esperam que haja uma nova mobilização. Acontece que o ano seguinte, o ano da Copa, tentaram fazer mobilização contra aquela sacanagem que foi a Copa. E houve várias manifestações, mas pequenas. Porque aí que está, o capital é inteligente. O capital mexeu com a paixão brasileira chamada futebol. A Copa do Mundo no Brasil era um negócio sensacional. Houve outra em 1950, nenhum de vocês lembra, eu lembro, eu estava vivo já. Já tinha 17 anos naquele tempo, né? Ainda me lembro do primeiro gol do Brasil contra o Uruguai, né? O gol do Friaça, que era o ponta-direita do São Paulo, adversário do meu Palmeiras. Bom, e depois perde, né? Então, 64 anos depois, uma Copa no Brasil, o país do futebol. Quer dizer, como é que você faz contra a Copa por causa da sacanagem, tudo que ela significou, ou a favor do futebol? E isso realmente enfraqueceu a projeto de lutas. Eu tive uma conversa esses dias com companheiros do MPL e outros, estavam querendo um pouco da experiência de como organizar, fazer organização de base, baseado nas experiências anteriores que a gente tinha e as possibilidades de hoje. Eu fiz o seguinte desafio para eles: se vocês quiserem caminhar na linha de se transformando, se tornando cada vez mais protagonistas de uma política de mudança no país, vocês têm que evoluir politicamente. O movimento Passe Livre deu seu resultado limitado, mas deu num certo momento. Ele não se repete. Se ele se repetir, será enfraquecido. Qual é a proposta que possa mexer com essa juventude insatisfeita, querendo realmente um pouco de justiça nesse país? Não tem uma resposta fixa. Tem que haver pesquisa. Tem que dialogar com os jovens para saber as insatisfações deles. Tem que ouvir muito, lançar muita pergunta, não fazer muito discurso político, não. Não ficar falando da revolução isso, revolução aquilo, e etc. Nada disso. É mais perguntar, ouvir, para depois, partindo da lógica do outro, você ajudar a fazer a caminhada. Esse segredo, né, da humanidade, e sempre se fez isso, deu resultado.
sempre que você parte de uma realidade concreta daquele momento e não de outro momento histórico. Bem, fica essa questão para mim. Como é que a gente pode ajudar a geração de vocês a descobrir que tem um potencial revolucionário de fato, de mudança? Pega o exemplo do arador, né? Ele passa o arado para revolucionar a terra, jogar a terra de baixo para cima e de cima para baixo. Fazer essa inversão, isso que é revolução, não é? Então, como revolucionar esse país? Com que tipo de ferramentas? Com que proposta? Com que forma de organização? E aqui eu vou mexer com alguém que pode não gostar. Eu insisto que os instrumentos antigos que nós criamos não servem mais. Eu começo do próprio movimento sindical. A sua estrutura no mundo inteiro, ela é pelega. Ela é feita para amortecer a pancada no capital, como na sela, né, do cavalo, você põe aquela pele de carneiro por cima da sela, não para tirar o peso do cavalo, mas para não machucar a bunda do cavaleiro. O peso do cavalo fica. Esse é o peleguismo. Então, o tipo tradicional de sindicalismo que se desenvolveu na Europa, fora alguns momentos específicos, e que se desenvolveu no Brasil, fora aquela época da resistência, ele sempre foi pelego. Aliás, desculpe, sempre não. No começo do século passado, não. Aí o anarquismo cobrava um sindicalismo organizado na empresa, de livre, totalmente livre, sem depender de patrão, sem depender de governo, sem depender de igreja, sem depender de outras coisas. Dos trabalhadores. Getúlio é que veio criar a estrutura de dominação da classe trabalhadora. Bom, então isso se tornou um sindicalismo do toma lá da cá, que é o seguinte: quem definiu muito bem isso foi o presidente do sindicato antes do Lula, em São Bernardo, o Paulo Vidal. Esse é legal. Ele compreendeu isso. Então ele dizia o seguinte, falando da indústria do automóvel: nós produzimos essa riqueza, nós queremos parte dessa riqueza. Vocês podem ficar com o nosso trabalho, podem enriquecer quanto vocês querem um pouco disso. Mas ao pensar nisso, estava pensando naquele grupo de trabalhadores do seu sindicato, etc., que podiam ter uma certa elevação do seu padrão de vida, mas não olhavam para o conjunto da classe trabalhadora, da classe operária, dos camponeses, etc., e dos trabalhadores de serviço, que são explorados pelo conjunto do capital, inclusive pelas montadoras. Não tinha essa dimensão. E o sindicalismo que nós desenvolvemos durante os anos de resistência em São Paulo, através da oposição sindical metalúrgica, era de um sindicalismo de fazer um combate direto à exploração de classe. Nós entendemos que capital e trabalho são antagônicos. No capitalismo, capital e trabalho são antagônicos. O interesse do capitalista é lucro, 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 é explorar, explorar, explorar. O interesse do trabalhador é acabar com a exploração, isso teoricamente, mas no fundo a alma é isto. Como ele não tem consciência histórica disso, ele se submete e ele precisa sobreviver. Por isso que nós desenvolvemos esse sindicalismo a partir da intervenção que os militares fizeram nos vários sindicatos do Brasil, mais de 500 sindicatos. Tiveram suas direções cassadas e os militares colocaram interventores. Aqui em São Paulo, pegou uma nata de trabalhadores que eram ligados ao sindicalismo norte-americano. E eles foram colocados como interventores em vários sindicatos de São Paulo. No ano seguinte, 65, se juntaram todos no sindicato de São Paulo para ter o domínio sobre este sindicato, que é o mais importante, ou foi
o mais importante da América Latina, sobretudo naquele momento do crescimento industrial. Por quê? Se pararem, como parou em 80, São Bernardo, durante 41 dias, parou o quê? Fabricação de carro. Se parasse em São Paulo, com seus 450 mil operários, pararia a produção de tudo, desde peças para automóveis, peças para aviões, para navios, etc., mas a produção de máquinas, de peças de reposição para as máquinas, afetaria todo o trabalho produtivo nacional. E os militares entenderam isso. E nós também entendemos. Então, nós fomos progressivamente fazendo um trabalho de formiguinha, clandestino, mostrando ao trabalhador que havia um antagonismo entre os interesses de um e de outro. E por isso que cresceu aquele movimento, foi reprimido. Mas esse passou. Esse que deu origem à CUT se acomodou, gostou do poder e viraram pelegos da pior espécie possível, envolvido em escândalos dos mais sérios possíveis. Então, esse modelo não serve mais. Mas tem um outro modelo que não serve, aqui é mais sério, que é a da organização partidária. Esse modelo, que tem como base o centralismo democrático, ele teve um papel importante no século passado, colaborando na revolução em vários países. Mas, infelizmente, dentro da própria ideologia do que eles chamam genericamente de marxismo, que não é bem o marxismo, são os desvios do marxismo, você encontra lá dentro das teorias um elemento chave para a disputa pelo poder interno. E essa experiência eu vivi muito, exatamente durante aqueles anos mais duros da ditadura, porque como eu era uma referência do movimento sindical e gradativamente foi sendo uma referência à oposição sindical para o Brasil inteiro, a figura que mais aparecia era eu era muito procurado, como outros companheiros, para entrar no partido A, no partido B e etc. E era impressionante o que a gente ia descobrindo. Você começava a debater com um grupo, conversar com um grupo, para entender. Teoricamente, nós chegávamos praticamente a conclusões semelhantes, não tinha problema. Na análise do sistema e tudo mais. Mas na forma de levar para frente, a coisa caía. Bom, o que acontecia? Me lembro, não vou citar o nome porque agora não me lembro do grupo, mas um grupo me procurou, nós conversamos muito, eu li vários documentos dele e falei, olha, da parte teórica não temos nenhum problema não, na prática nós temos divergências sérias. Começamos a discussão, 15 dias o grupo estava rachado. Por quê? Porque dentro deles tinha uma discussão do caminho que cada um apontava. Bom, isso acontece ainda hoje. O que restou dos partidos de esquerda tem vícios semelhantes. O que restou, hein? É pouco, é muito pouco, tem vícios semelhantes. Portanto, e o grupo, digamos, o grupo que poderia mais coeso, que tem uma posição de classe mais concreta, que poderia ser um instrumento de aglutinação, não consegue ser. Não consegue ser, como eu falo fraternalmente para eles, porque eles têm um grau de sectarismo muito grande. Eles são mais preocupados, digamos, em angariar companheiros para o seu partido do que realmente para a grande luta que deveria ser um trabalho coletivo que envolvesse o conjunto da sociedade, dentro de um pluralismo aceitável, mas que visasse, digamos, as grandes mudanças. Então, aí também o problema é sério, esse grupo não consegue. Tem companheiros maravilhosos, combativos, que são generosos ao extremo. Mas o problema é, digamos, um vício mental, ideológico. Então, está na mão de vocês, jovens, de compreender o papel que vocês têm,
não se desiludam com um número pequeno. Pense que cada um que entender o seu papel e começar trabalhos pequenos, miúdos, ele estará gerando uma rede de organizações pequenas que com o tempo vão encontrar seu caminho. O que aconteceu quando houve o golpe? Nós tínhamos uma coisa, queríamos combater o sindicalismo pelego e criar um sindicalismo verdadeiramente representativo. Era a primeira coisa. Mas como fazer isso? A única coisa que nós tínhamos certeza era fazer organização clandestina no local de trabalho. E depois dar outros passos. Foram anos. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso. Eu fiz questão de pegar lá atrás para dizer o seguinte: as coisas mudam. Aquilo que serviu para nós naqueles anos não serve para agora. É uma outra realidade. É uma outra população, numa outra cultura diferente daquela. Hoje vocês encontram um outro obstáculo muito forte. Essa ansiedade da juventude de querer ter. Tem um celular, não está satisfeito, quer um mais novo, depois quer outro mais novo. A lei do descarte, né? Está sempre querendo algo novo. Não se contenta com o tênis X, que é o tênis Y, por causa da grife tal, e assim vai indo. Então, isto gera um individualismo muito grande. Mas também dentro desses jovens tem um grau de revolta bastante grande, que não está latente, está lá reprimida. É preciso mexer com eles para isso. Isso vocês podem fazer. Eu posso ajudando com coisas, debates como esse. Mas não dá para eu entrar mais dentro de uma fábrica ou num ambiente de trabalho e começar tudo de novo, né? Eles nem vão me querer lá, né? Com 82 anos, eles querem que eu comece a usar bengala. Gente, obrigado. Bom, o que eu posso dizer depois da fala do Valdemar? Quando o professor Cassiano me convidou para essa atividade aqui, essa aula pública aqui na PUC, no pátio, evidentemente aceitei, fiquei feliz com o convite, mas fiquei mais feliz quando eu soube que eu ia compartilhar a mesa com o Valdemar Rossi. Vocês, imagino, vocês são muito jovens, e vocês talvez não saibam a importância que o Valdemar Rossi teve e tem para o movimento operário brasileiro, do ponto de vista histórico, do ponto de vista moral, do ponto de vista político, mas sobretudo do ponto de vista do exemplo, né? A trajetória exemplar, mais de 50 anos de militância política ininterrupta, uma das principais lideranças, seguramente, da oposição metalúrgica de São Paulo, enfrentou ditaduras, e está aqui do lado mostrando toda a sua radicalidade. Tem uma história, eu de vez em quando encontro o Valdemar em atividades do movimento operário, movimento popular, mas, se eu não me engano, a última vez que eu compartilhei a mesa com o Valdemar foi em 98, quando... Talvez você se lembre, quando o PSTU, o partido naquela época, convidou o Valdemar, eu estava ajudando a organizar o debate sobre o programa da candidatura do Zé Maria na época, né? E aí a gente convidou o Valdemar, e lá no Cefet, né? Eu acho que foi lá no Cefet. Foi no Cefet. E tinha um certo receio do Valdemar não aparecer, afinal de contas ele estava no PT e coisa e tal. Quando vê, aparece o Valdemar, e com a sua generosidade, com essa sua postura radical e ao mesmo tempo antissectária, debateu conosco durante o dia todo, enfim, fez todas as intervenções, foi a verdadeira estrela do evento, que era basicamente uma discussão sobre o programa, dando a sua contribuição. E
seduzindo, no bom sentido da palavra, a juventude, os setores que não conheciam de perto, enfim. Então, eu só queria registrar isso, porque é um prazer enorme estar aqui ao lado do Waldemar Rossi, essa figura histórica do movimento operário brasileiro. Enfim, eu vou começar a minha fala, eu vou tentar ser muito breve, porque eu gostaria, na verdade, de escutá-los também, né? E ontem eu estava num evento no SESC, depois do evento, uma companheira do DIEESE, eu tinha citado um dado na minha fala, citando o sistema de acompanhamento de greves do DIEESE, que era o dado que o companheiro Rodrigo do DIEESE tinha me passado há algum tempo atrás, de que 2013, né, o ano de 2013, o ano de junho de 2013, o ano que teve a mobilização popular, o DIEESE estava contando cerca de 1.900 greves. 1.900 greves significa, entre outras coisas, que do ponto de vista da curva histórica, é o ano que se equivale ao ano de 1989, que foi o pico histórico do movimento grevista nesse país. 89, vocês, provavelmente, muitos de vocês não tinham nem nascido, mas enfim, 89 foi o ano da eleição do Fernando Collor, né? E era muito comum na época, a gente vivia um processo de descontrole inflacionário, né? Era muito comum na época greve de bancos, e você não sabia exatamente quando podia entrar num banco, porque os bancos estavam sempre fechados, né? E foi um período, vamos dizer assim, muito curioso, muito rico do ponto de vista da experiência política, muito trágico do ponto de vista econômico, mas de qualquer maneira muito curioso no agregado. E 89 foi o pico histórico da década de 80, que foi uma década traspassada por greves. E 2013 chega a 1.900 greves, que é exatamente o mesmo patamar de 1989, né? Isso é muito significativo. Mas ontem, a companheira do DIEESE me corrigiu depois, porque o dado que eles tinham me passado era um dado parcial. E ela me disse que eles continuam contando as greves de 2013 até o momento, e as greves já passaram de 2.000 greves, ou seja, superando o patamar de 89. Esse é um dos efeitos de junho de 2013, da mobilização da juventude, fundamentalmente. E é um efeito muito importante, né? Porque, vamos dizer assim, não apenas pelo fato de ser propriamente um pico histórico, né? Mas porque expressa, e se você comparar com 2012, né? 2012 ocorreram 840 greves no país, em 2013 mais de 2.000. Né? Então é um salto muito acentuado, né? E por si só, esse dado seria relevante. Mas o que é importante é a gente pensar e refletir o que está por detrás desse dado, né? Então, o Waldemar lembrou aqui que o governo Lula foi um governo de pacificação social. Foi um governo que se baliza, né? Ele se balizou por uma tentativa de administrar o capitalismo brasileiro, tendo em vista a criação, né, a produção de um certo consentimento nacional, um certo consenso nacional. Um consenso que era basicamente o consenso de que é possível você oferecer superlucro para os banqueiros e Bolsa Família para os miseráveis. E isso faria, eventualmente, o país se transformar na sexta economia mundial, na quinta economia mundial. Esse seria um modelo, por assim dizer, bem sucedido para um capitalismo com face humana, né? Para um capitalismo civilizado. E, de fato, se você olhar, vamos dizer assim, do ponto de vista das mobilizações, o Waldemar lembrou aqui bastante bem, das mobilizações grevistas, ocupações de terra, das mobilizações populares, o período Lula foi um período de baixa, né? Curva histórica, nitidamente você percebe assim uma certa, vamos dizer assim, um certo declínio, né, da mobilização, pelas razões que o Waldemar aqui já elencou, né? A partir de 2008, esse quadro começa a se alterar, né? E a partir de 2009, ele vai se alterando com mais rapidez, né?
até chegar em 2013 com junho e esse pico de greves. O que é curioso é que o modelo Lula, né, o modelo de desenvolvimento lulista, né, ele se apoia do ponto de vista da política, do ponto de vista do modo de regulação do conflito de classe no país, ele se apoia num consenso, numa combinação de dois tipos de consentimento. Um consentimento mais ativo, né, das direções, como o Valdemar lembrou, que são integradas, né, que se fundem ao aparelho do Estado, e, consequentemente, nesse sentido, eles acabam, vamos dizer assim, adotando outras práticas e vamos dizer assim, se organizando de uma outra maneira, né, tendo em vista uma outra agenda, outros projetos, e um consentimento mais passivo da massa popular, que de alguma maneira se vê seduzida pelas políticas públicas, principalmente o Bolsa Família, mas também a política de valorização do mínimo, que pega mais o trabalhador urbano, né? O Bolsa Família pega mais aquela massa subproletária que está no interior, nos grotões, está no campo, enfim. O salário mínimo pega a massa que trabalha na cidade, o crédito consignado, a ideia de que é possível você ser feliz basicamente através do consumo, ou fundamentalmente pelo consumo, se endividando, né? As políticas, vamos dizer assim, afirmativas nas universidades. O governo Lula cria, enfim, a era Lula cria uma percepção de que a luta de classes ela pode ser substituída por aquilo que a sociologia chama de luta por classificação. Então, ao invés de você ter luta de classe, você tem luta de classificação. O que são as lutas de classificação? São basicamente as lutas por prestígio, por uma posição na universidade, por uma posição melhor no mercado de consumo, mas que afastam a questão, vamos dizer assim, dos interesses contraditórios que estão na base da sociedade capitalista e procuram, vamos dizer assim, fazer com que esses interesses eles não emerjam. Mas isso não é possível numa sociedade que a gente vive, nessa sociedade que a gente vive. E a partir de 2008, 2009, 2010, com o advento da crise internacional, com a desaceleração da economia, a partir de 2010 você tem nitidamente uma desaceleração econômica, todas aquelas tendências que eram tendências que já vinham do período anterior, tendências relacionadas, por exemplo, à deterioração e à degradação das condições de trabalho, tendências relacionadas, por exemplo, à financiarização das terras, né? Porque nós vivemos num país em que não apenas, vamos dizer assim, as terras rurais, elas estão financiarizadas, elas se transformaram em ativos de bancos, né? Elas são, vamos dizer assim, um objeto, né, de apropriação, um objeto de expoliação, né, dos grileiros, dos bancos, mas também as terras urbanas, né? O que faz com que as rendas aumentem muito, os aluguéis aumentem muito e as pessoas sejam forçadas, né, a se deslocar para as periferias mais distantes e mais longínquas da cidade, onde você não tem aqueles investimentos em escolas, hospitais, aparelhos urbanos, creches, né? E, consequentemente, as terras são mais baratas. E aí você só consegue agora pagar um aluguel numa periferia mais longínqua, onde você não tem propriamente o saneamento, onde a linha do ônibus não chega, não passa, e é aí que você pode morar, né? Então, esse é um outro dado importante, né? Um dado, vamos dizer assim, que sempre me chama muita atenção, né? Que de fato o país cresceu e criou muito emprego formal, que é positivo, porque garante o mínimo de proteção do trabalhador. No entanto, a imensa esmagadora maioria desse emprego paga muito mal. Então, se você pegar o ano passado, né, que ainda teve um pequeno ganho líquido de emprego no país, 97,5% do emprego que foi criado no mercado formal de trabalho desse país paga até 1,5 salário mínimo, sendo que no interior dessa massa, 14% paga meio salário mínimo, que são empregos de 20 horas, né? O que denota também uma deterioração das condições de consumo da força de trabalho. Então, você tem, por um lado, o mercado de trabalho que cria muito emprego, agora não mais, esse é o ponto, né? O desemprego tem aumentado, e o desemprego tem aumentado principalmente nessa faixa entre 16 e 24 anos, que pula, né, de 12% para 15%, 16%, dados do CAGED do mês passado. Então, você tem um aumento principalmente na faixa mais jovem, né? Você tem uma distribuição muito desigual do impacto, né, do desemprego. Ele vai vitimar com mais radicalidade, com mais frequência, com mais força, os mais jovens
que são demitidos com mais facilidade, as mulheres que têm os piores salários, os negros e entre os negros, as mulheres negras que ganham menos. Esses serão os setores que serão mais atingidos pelo desemprego. Então você tem um mercado de trabalho que nitidamente mostra sinais de fadiga, mostra sinais de deterioração, de degradação, uma taxa de rotatividade que só aumenta, né? 72% no setor de serviços. Quer dizer, se você visita hoje uma empresa do setor de serviços, se você volta daqui a um ano, você não reconhece mais ninguém que trabalha lá, que estava trabalhando lá. A especulação com as terras urbanas, né? As grandes construtoras, as grandes incorporadoras, as grandes, enfim, os grandes intermediários, as grandes imobiliárias, que financiarizaram os bancos, né, que financiarizaram as terras urbanas, impondo esse modo de vida anárquico e caótico, onde você não é possível ter planejamento urbano porque está tudo privatizado, está tudo mercantilizado. E a mercadoria, a mercantilização da terra, a mercantilização da cidade é um obstáculo quase que intransponível ao planejamento. E, finalmente, o problema da financiarização, da mercantilização do dinheiro, né, com o endividamento das famílias. Hoje nós também vivemos um pico histórico de endividamento das famílias trabalhadoras, e esse é um outro elemento muito importante para a gente pensar o atual modo de vida, o atual modelo de desenvolvimento brasileiro, que é um modelo de desenvolvimento que basicamente tem como um dos seus motores a expoliação das famílias, dos salários, da renda das famílias. Porque quando você se vê obrigado a se endividar para manter um certo patamar de consumo, que, diga de passagem, é um consumo mais ou menos mínimo. Por quê? Porque está tudo privatizado, está tudo mercantilizado. Então você tem que pagar a escola, você tem que pagar o plano de saúde, você tem que pagar tudo que você possa imaginar. Hoje não tem mais nada que é feito propriamente de graça. Se você vai levar a tua família para um restaurante, você paga uma grana enorme. A inflação de serviços, né? Vamos dizer assim, o entretenimento, o lazer popular, tudo está mercantilizado, tudo virou mercadoria. Isso aí faz com que as famílias elas se vejam, né, na necessidade de se endividarem para poder continuar consumindo, para poder continuar participando desse modo de vida anárquico, caótico que a gente tem, enfim, nas cidades hoje, nas grandes cidades brasileiras, né? Então, esses três aspectos que eu queria destacar me parecem que são chave para a gente pensar, esses três aspectos, só recapitulando, né? Primeiro, mercantilização da terra, mercantilização da cidade. 2, mercantilização do trabalho e a precarização do emprego, das condições de trabalho, o trabalhador se transformando numa mercadoria como outra qualquer, não é isso? Uma mercadoria que é destituída, inclusive, de direitos. É um pouco essa situação que a gente vive hoje quando pensa nesses projetos de lei da terceirização, 4330, as MPs 664, 665, que o governo federal editou no final do ano passado, que retiram o direito dos trabalhadores. E, finalmente, a mercantilização do dinheiro com o endividamento das famílias, né? Todo mundo na mão do banco, todo mundo devendo no cheque especial, todo mundo com uma dívida aí de crédito consignado, enfim, para poder manter um patamar mínimo de consumo. Esses três aspectos me parecem hoje chaves, né, para a gente pensar o atual momento de renovação dessas lutas sociais que nós temos assistido no país. Então, o movimento sindical é um indício, né? Existe hoje um ciclo grevista que se apoia no fundamental sobre a questão das condições de emprego, baixíssimos salários, condições de emprego, situações muito deterioradas, não é isso? Que se encontra hoje no mercado de trabalho, endurecimento das condições de trabalho como nunca se viu, adoecimento, mortes no local de trabalho. E isso tudo faz com que aumente o apetite grevista, né? Então, os trabalhadores eles estão efetivamente dispostos a fazer greves contra a vontade dos sindicatos. Nós tivemos uma verdadeira onda de greves contra o sindicato. Nós tivemos aí a greve dos garis, greve de rodoviários. Hoje em dia você tem greves, praticamente uma situação de greve nacional da educação fundamental. Você tem vamos dizer assim, um surto grevista entre trabalhadores municipais. Você tem um surto grevista
no setor industrial, enfim, nos setores tradicionais, a classe trabalhadora industrial, a classe operária, metalúrgicos e assim por diante, você tem uma enorme participação das comunidades nessas greves, enfim, isso tudo faz com que o movimento grevista ele se mostre hoje um movimento bastante vibrante, que vem exatamente, vamos dizer assim, das bases, contra as direções, em muitos casos, né? E os sindicatos, concordo totalmente com o Valdemar, os sindicatos, eles não querem fazer greve, os sindicatos querem fazer acordo. Os sindicatos querem fazer acordo com o governo, com as empresas, eles odeiam fazer greve. Fazer greve para o sindicalismo é um negócio horrível, enfim, dá muito trabalho, eles se veem naquela situação desconfortável de ter que fazer frente ou se legitimar, fazer frente ao poder operário, ao poder dos trabalhadores, que é o poder da automobilização e da auto-organização. Eles não querem isso. Porque cada vez que tem uma greve vitoriosa nesse país, mostra que os trabalhadores podem, e podem mais do que o sindicato entrega para eles. E isso não interessa para o sindicalismo. O sindicalismo interessa fazer uma negociação, ter vamos dizer assim, um índice, sentar numa mesa, fazer um acordo com o governo, fazer um acordo com a empresa. E essa mobilização dos trabalhadores mostra que existe muita insatisfação na base. E é por isso que esses trabalhadores, em muitos casos, atropelam as suas direções e em outros pressionam, obrigando que a direção do sindicato assuma o movimento grevista. Esse é um ponto importante, né? Por outro lado, a questão da mercantilização da terra leva a uma renovação dos movimentos populares, né? Principalmente o movimento de trabalhadores precarizados, os trabalhadores precarizados, que lutam pela moradia como um direito fundamental, né? Então, pelos dados do MTST, em 2013 você teve 230 ocupações na cidade de São Paulo, em 2014 você teve mais de 700 ocupações. Hoje você tem uma miríade de novos movimentos populares, né, ocupando terras nas periferias, nos centros, ocupando edifícios, enfim. Você tem uma quantidade enorme de movimentos de ocupação e de movimentos populares, né, sendo criados, se multiplicando, se fortalecendo, alguns deles negociando com os governos, negociando com o município, com a prefeitura, outros, vamos dizer assim, se enfrentando contra essa verdadeira pinça, né? Que quando se faz uma ocupação hoje na cidade de São Paulo, por exemplo, como em outros centros urbanos, você se vê na iminência de ser esmagado por duas forças muito poderosas. De um lado, polícia militar, que vai assediar, que vai te pressionar, que vai te bombardear, que vai desocupar. Por outro lado, o tráfico de drogas, que também vai tentar te aliciar, vai tentar fazer negócio, vai te pressionar de diferentes maneiras. Então você fica exprimido entre essas duas forças, né? Entre a força da ordem e a força do tráfico de drogas. Fazer ocupação de terra é uma coisa, terra urbana, rural também, terra urbana, estou falando terra urbana, é muito difícil, coisa que exige muita disciplina, que exige muita organização, que exige muito autocontrole, que exige muito planejamento. E hoje você tem mais de 700 ocupações na cidade de São Paulo. Então, um indício também da ação desse movimento popular. E você tem, vamos dizer assim, uma série de situações ou eu diria, né, tendências que vão se desenvolvendo, ainda que de maneira muito embrionária, muito larvar, muito pouco visível, mas que em certos momentos emergem, né? Então, a gente tem hoje, nesse país, uma série de movimentos como o movimento de legalização da maconha, a Marcha das Vadias, o movimento estudantil, que teve um crescimento muito forte nesse último período. Todos esses movimentos, todas essas tendências, mais ou menos embrionárias, mais ou menos, vamos dizer assim, fortes, mais ou menos visíveis, tendem, em alguma medida, a se encontrar. Por quê? Porque hoje o modelo de desenvolvimento brasileiro transita de uma situação em que o principal era fundamentalmente explorar o trabalho assalariado barato para uma outra situação, por uma série de razões, tendo em vista as próprias características desse modelo, ele não consegue mais se apoiar apenas ou fundamentalmente sobre esse pilar. Ele precisa de um outro
de outro guia, de uma outra orientação. E essa outra orientação, sem dúvida nenhuma, é a expoliação social. Então é por isso que a gente está discutindo a questão da financiarização da terra, é por isso que a gente está discutindo a questão da retirada dos direitos, que é um outro tipo de expoliação. Retirada dos direitos trabalhistas, direitos de seguridade social, direitos previdenciários, né, a MP 664 e a 665 também. E você tem a expoliação via dívida, via endividamento das famílias, né? Então você tem uma transição no modelo de desenvolvimento, um regime de acumulação que era fundamentalmente balizado por aquilo que a gente pode chamar de exploração do trabalho assalariado barato, né, para um outro regime de acumulação, assemelhado a esse primeiro, mas um tanto quanto distinto, que se apoia fundamentalmente sobre esses mecanismos de expoliação, que por sua vez estimulam, ampliam, potencializam a mercantilização da terra, do trabalho e do dinheiro. E isso é uma realidade que veio para ficar. A gente não tem propriamente no horizonte, pelo menos no horizonte crível, não existe propriamente uma alternativa. Quer dizer, qual é a alternativa de modelo de desenvolvimento que se delineia? Não há. Hoje o governo Dilma, né, ele está totalmente sequestrado pelo rentismo, pelo capital financeiro, pelos bancos, pelas grandes empresas. Não tem efetivamente uma alternativa, não existe mais resistência ou luta. Aliás, uma coisa que eu pessoalmente fiquei um pouco chocado foi que o governo Dilma ele cai sem lutar. Ele não lutou, ele lutou verbalmente na campanha, mas ele, a rigor, quando ela anuncia, se eu não me engano, em finais de setembro, que ela ia demitir o Guido Mantega. Aquilo ali já era praticamente vamos dizer assim, o reconhecimento de que haveria uma guinada rentista, quer dizer, porque ninguém imaginou que a presidente ia demitir o ministro da Fazenda, o Guido Mantega, que ia colocar um neodesenvolvimentista no seu lugar, quer dizer, ninguém imaginou seriamente que ela estaria trocando o Guido Mantega pelo João Manuel, pelo Beluso. Isso não fazia o menor sentido. Todo mundo sabia, até os paralelepípedos do Palácio do Planalto sabiam que ela ia colocar um representante do setor financeiro, dos bancos, enfim. Não havia dúvida sobre isso. O governo cai sem lutar, sem resistência. É impressionante, cai como um fruto, uma fruta podre, né? É incrível. E isso na minha opinião, modesta, é o reconhecimento, a prova de que não há alternativa, pelo menos do ponto de vista do governo. Qual é a alternativa do ponto de vista do movimento social? A alternativa é se mobilizar, é enfrentar o governo, é enfrentar as empresas, é ir para as ruas, é fortalecer o trabalho de base, é reinventar a política, porque é isso que a gente precisa. A gente não precisa de um outro sindicato, um outro partido, a gente precisa reinventar a política desde os seus fundamentos, revivificando o movimento social, apostando, eu tenho insistido muito nisso, enfim, posso estar errado, posso estar certo, mas enfim, essa é a hipótese, ou essa é a minha aposta, apostando na formação de novas coalizões. Nós precisamos de novas coalizões entre o movimento sindical combativo, os movimentos sociais urbanos, os movimentos, se ainda existirem, imagino eu que existam, movimentos de trabalhadores sem terra, a sua vitalidade original. Nós precisamos apostar em novas coalizões. E essas coalizões, elas não são feitas nas cúpulas, né, pelas suas direções. Não, elas têm que ser uma necessidade. As pessoas têm que sentir a necessidade. O MTST tem que sentir a necessidade de se articular com o movimento sindical combativo, antigovernista. O movimento sindical combativo tem que sentir a necessidade de se associar com o movimento social urbano. Enfim, isto é que pode efetivamente garantir uma alternativa que seja uma alternativa crível, né, que seja viável, que de alguma maneira desafie, né, inclusive as direções mais ou menos tradicionais dos partidos socialistas, dos partidos de esquerda que existem hoje no país, né, para que, enfim, coloquem-se em acordo, para que se somem a essa luta, para que de alguma maneira interajam com esses movimentos, que tentem dialogar com esses movimentos de uma perspectiva democrática, de uma perspectiva aberta e generosa, porque, sinceramente, eu não vejo
alternativa a isso. Quer dizer, nós não podemos contar com o PT há muito tempo, com a CUT há muito tempo. As forças, né, que ainda existem, como o Valdemar estava bem lembrando aqui, elas são muito frágeis, né? E o desafio é fortalecer esse polo, né? Uma espécie de alternativa a essa bipolaridade PT-PSDB, enfim, que domina a política brasileira, que tem dominado a política brasileira nos últimos 20 e tantos, 30 anos, enfim. Então, um pouco esse é o meu recado, e eu concordo totalmente com o Valdemar. Eu acho que essa é uma tarefa para os jovens. É claro que as gerações mais antigas podem dar a sua contribuição, mas essa é uma tarefa fundamentalmente da geração de vocês. Quer dizer, caso vocês não assumam essa tarefa, o Valdemar, o Cassiano, eu, enfim, nós também não conseguiremos assumir. Esse é o grande desafio. Por sorte, o Brasil é um país jovem, a curva demográfica continua nos favorecendo, temos aí base para semear, base para efetivamente apostar numa alternativa realmente popular e que, de alguma maneira, descortine aí um horizonte mais progressista, né, para o país. É isso, obrigado. Bom, gente, eu vou falar uma coisinha muito rápida aqui, aproveitar e já vou passar as perguntas aí para vocês falarem. Duas falas aqui me chamaram muita atenção aqui no Valdemar e no Rui, achei muito legal esse apelo à juventude e essa lembrança de que as coisas não se reduzem ao âmbito institucional, né? A gente precisa lembrar disso. As instituições, elas estão aí, mas a nossa vida não se reduz ao âmbito institucional, né? A política não se faz dentro dos escritórios, né? Lá dentro dos escritórios eles preparam a chibata. A política se faz na rua, né? Faz aqui fora. E uma coisa que eu acho importante lembrar é a seguinte: pensando no meu papel aqui como professor de filosofia e nas aulas que eu dou, eu acho que existe uma coisa que é fundamental. Por que é que não existe filosofia no Brasil? Porque não existe filosofia no Brasil. Já pode ter existido algum dia, mas não existe filosofia no Brasil. A filosofia está reduzida ao âmbito institucional, está reduzida às cadeiras de filosofia dentro das universidades, onde ficam se lendo os grandes filósofos da tradição europeia e pouco dialogando com a cultura nacional. Então, aquele conceito lá do Oswald de Andrade, antropofagia, ele parece que ficou restrito às aulas de literatura do segundo colegial. E ninguém leva mais a sério isso de ligar as coisas e buscar, como disse o Rui, fazer novas conexões e falar, como disse o Valdemar, aquilo que já nos serviu não nos serve mais, né? Então, acho que pensar aí o pacto social, por que o pacto social se esgotou, né? O que é que o Lula capitaliza, né? O Lula foi lembrado aqui como uma pessoa muito carismática, né? E ele de fato é uma pessoa, um líder carismático, né? Isso é uma forma de mitologizar a política, de projetar em si uma personalização da política que projeta em si, e as pessoas, muita gente ainda projeta-se no Lula como um grande vencedor e como um grande, né, portador de uma voz e de uma verdade que, na verdade, ele não faz isso, né? O discurso de posse dele lá na Paulista, na primeira eleição, foi isso: ninguém duvide da classe trabalhadora brasileira, como se ele ainda fosse trabalhador, né? Como se, né? Então, acho que a gente precisa pensar em desmitologizar essas coisas, e para a filosofia é importante isso, buscar o diálogo e buscar se alimentar e buscar repensar as suas bases a partir disso que vem da juventude, da cultura popular, das reivindicações genuinamente populares, né? Recuperar essa dimensão e transformar isso numa outra coisa. Enfim, muito obrigado a vocês, e agora eu vou passar o microfone para vocês. Quem quiser falar, fazer perguntas, explorar aqui um pouco o Rui e o Valdemar, um pouco, viu?
Está aberto a palavra. O microfone aqui perto, que eu sou surdo. Por favor. Quem quer falar? Jônio, quer falar? Está gravando, né? Vai falar. Na verdade é uma provocação. Como foi muito bem ressaltado por vocês, agradecendo já as duas palestras, né? Esse processo que é de financiarização do mundo, né? Todos carregamos aqui cartões de crédito no bolso, né? A produção do homem endividado. Também no Brasil esse processo, né? Uma opção do PT que foi, né, em despolitizar, né? Uma aposta no consumo, no mercado, assim por diante, talvez de uma forma que a direita não conseguisse, como muito bem ressaltado na mesa, mas a gente está diante de um paradoxo, né? Que ao mesmo tempo em que talvez, diferentemente dos anos 60, 70, ou mesmo no começo da década de 80, que a direita foi para a cultura, né? E ao mesmo tempo uma certa, né, a Casa Grande, também vão para as ruas, né? Ao ponto de hoje certo setor da esquerda se vê numa situação quase envergonhada de ter que defender o governo Dilma de discursos golpistas, né? Talvez na década de 70 ou começo de 80 seria uma vergonha alguém andar com uma camiseta de fomices, né? Hoje a gente sabe que jovens utilizam camisetas e assim por diante. Temos uma bancada evangélica, uma bancada da bala, uma bancada ruralista que tem um grande apoio popular na Câmara dos Deputados ou mesmo no Senado, né? Como a gente lida com isso, né? Hoje, essa presença da direita, no momento em que o capitalismo financeiro venceu no Brasil, nós temos um país sequestrado pelo capitalismo financeiro, né? E um discurso talvez mais radical no plano ideológico, né, econômico, tem hegemonia no plano, né, digamos assim, extra-institucional, né, entende? Na rua. Como lidar com isso? Aí a minha pergunta também, isso é a minha provocação, mas a pergunta é, isso seria novo, essa questão da direita na rua, né? Vem de um impulso interno, do momento em que talvez que eles percebam, olha, diante dessa fragilidade é hora de acabar com qualquer resquício de mobilização política institucional da esquerda, seria isso, ou vem puxado de um movimento externo, assim, queira ou não queira, a gente sabe que o governo Dilma é o que é, mas ao menos tem uma diplomacia ou uma postura internacional que fortalece, né, digamos assim, os BRICS, né? Não, fortalece, ou tenta criar, ou tenta ter relações de uma forma um pouco distinta do que talvez seria com, talvez, Aécio no poder, diretamente tentando implantar algo aqui, né? Ou isso, então, esse processo vem de uma forma externa. Inclusive, a gente sabe de grandes petrolíferas que financiaram e continuam financiando movimentos que convocaram manifestações recentes, né? Então, esse jogo, né, de uma aristocracia que foi derrotada, de certa forma, mas, né, manteve seus tentáculos no governo Lula, no governo do Dilma, né? E esse processo externo, hoje capitaneado basicamente pelos americanos, que é de evitar a todo custo que tenhamos governos de esquerda na América Latina, mesmo que seja uma esquerda puramente ornamental, né? Então, realmente, assim, a gente percebe um momento que é de derrota, né? Parece que a esquerda bate em retirada para tentar não perder tudo nessa saída, né? Enfim, queria ouvi-los falar um pouco sobre isso e agradeço muito a presença aqui. Obrigado. Alguém mais quer fazer? Vamos falar dessa aqui depois. Você quer falar? Faz aqui. Oi, boa noite. Andressa, na verdade, eu não sei se é uma dúvida meio idiota, assim, mas no ponto que o Rui tocou, falando de que a partir desse momento do segundo mandato da Dilma, que não teria, do ponto de vista do governo, não teria uma saída para
para tirar o Brasil desse movimento de entrega ao mercado e a essa mercantilização, e que a saída, no caso, estaria nas ruas. Mas eu queria saber se qual seria essa saída se ela partisse do governo. Não sei se ficou claro. Tipo, se teria uma saída institucional e como que seria essa perspectiva. Obrigada. Mais uma? É o Jônifer, né? Ótimo, Jônifer. Eu acho que o que te incomoda e me incomoda também naturalmente é o problema da mobilização da direita, né? Essa aparente hegemonia, vamos dizer assim. Eu diria, enfim, algumas coisas, né? A primeira delas, esses últimos 15 anos, 14 anos, enfim, você teve de fato uma certa desconcentração de renda entre aqueles que vivem dos rendimentos do trabalho. Isso é correto dizer. Os dados mostram, apontam nessa direção. Ao mesmo tempo, você teve, com todos os problemas, você teve uma multiplicação de iniciativas de implantação de políticas afirmativas, por exemplo, nas universidades. Você tem aumento do consumo popular. Isso tudo fez com que você tenha formalização do emprego. Isso tudo fez com que os setores médios tradicionais, né, eles se sentissem de alguma maneira ameaçados, né? Então, quando se formaliza o emprego, você tem um apagão de empregada doméstica. Por quê? Porque as trabalhadoras elas querem basicamente ir para o mercado formal de trabalho, quer dizer, e o trabalho doméstico é fundamentalmente informal. Mesmo na cidade de São Paulo, os dados apontam nessa direção, quer dizer, você tem 38% do emprego doméstico formalizado, né? Mas a maior parte das trabalhadoras domésticas está fora do mercado formal. Por outro lado, você teve inflação de serviços maior do que a cesta básica nesse último período, que atinge quem tem condição de ter algum tipo de lazer, enfim. Por outro lado, você teve uma maior competição nas universidades, né, para os filhos da classe média tradicional, né? Então, hoje, os filhos da classe média tradicional têm que competir com filhos de famílias trabalhadoras que vêm, enfim, das periferias, vêm de lares que são lares de trabalhadores, né? São mais mestiços, são negros, são pobres, enfim, e que entram na universidade pública, né? Não na USP, mas em outras universidades públicas, né? Então, você tem um momento da competição, né? E isso tudo no agregado faz com que os setores médios tradicionais, eles, de fato, se sintam ameaçados, né? Imagina você, só para dar um dado, quer dizer, 97,5% do emprego que foi criado no ano passado, emprego no mercado formal do trabalho, paga até 1,5 salário mínimo. Não são empregos de classe média. Os empregos de classe média pagam acima de 5 salários mínimos, né? Então, quando você tem apenas 2,5% do emprego formal criado, que paga acima de 1,5, não estou falando que paga acima de 5, que paga acima de 1,5, você chega à conclusão de que a situação está mais complicada para a classe média se reproduzir, né? E esse é um dado, quer dizer. Então, você tem, sim, eu diria, né, razões para entender, para compreender. É possível compreender essa insatisfação dos setores médios tradicionais, né? Por quê? Porque esses setores médios tradicionais, no caso brasileiro, notoriamente são setores privilegiados, ultra privilegiados. A medida disso é o trabalho doméstico, né? Então, os lares aí, as famílias de classe média alta na cidade, quer dizer, você vai encontrar médias aí de 6, 7, 8 trabalhadores domésticos por família, né? Então, é notório o exército de porteiros, empregadas domésticas, babás, né, que paparicam, né, os setores médios tradicionais desde o berço, né? Você pode encontrar pessoas na classe média que nunca lavaram um prato, quer dizer, uma coisa impressionante, né? Que tiveram a experiência existencial de lavar um prato, né?
Isso é público e notório, quer dizer, isso é Brasil, né? Isso é característica de uma sociedade subdesenvolvida, atrasada, que teve um passado colonial, um passado escravocrata, enfim. E esses setores, naturalmente, quando vem, enfim, a oportunidade, eles efetivamente eles protestam. Tomaram as ruas, foi muito impressionante, eu pessoalmente fiquei impressionado, só que a crise ainda não chegou a esses setores. Então, até o momento, quem está de fato sofrendo com o desemprego, por exemplo, que é a principal causa de sofrimento social, né, uma das principais causas, seguramente, né, são os trabalhadores não qualificados ou semi-qualificados, o pessoal que está sendo demitido com mais intensidade nesse último período. E esse pessoal não é de classe média, quer dizer, o pessoal que ganha até 1,5 salário mínimo. Esses estão sendo demitidos, são jovens, são as mulheres negras. Né? E então, nesse sentido que eu digo que não há propriamente uma base social para a permanência. Existem razões, né, que levam esses setores para as ruas, mas não há base social para a permanência desses setores nas ruas. Né? Tanto é que a segunda grande manifestação foi bem menor do que a primeira, levando ao colapso do... Hoje em dia ninguém mais fala no movimento Brasil Livre, enfim, libertários, ou mesmo aqueles setores de extrema-direita que pedem o retorno da ditadura, quer dizer, ninguém fala mais. Por quê? Porque, de fato, não há uma base, fundamentalmente falando, que garanta, né, a permanência desse pessoal. Quem continua na rua ou quem continua mobilizado? São os trabalhadores, são os movimentos sociais urbanos, esses continuam porque não tem o que fazer. Eles têm que ser pragmáticos, um pragmatismo mais pedestre. Não tem opção. Não há opção, percebe? As coisas têm que acontecer. Então, a gente lá no Senedic tem os companheiros que fazem pesquisa de campo da Tiradentes, né? Tem acompanhado, tem etnografado, enfim, a trajetória de muitos trabalhadores da Tiradentes e percebe que mesmo trabalhadores que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, eles ganham tão mal. É o pessoal que trabalha aqui no centro, né? Como garçom, por exemplo. Eles ganham tão mal que eles não têm condições de ir e voltar todo dia para suas casas. São trabalhadores que têm casas. Eles não têm condição porque não têm condição de pagar o valor da passagem, né? Então, vamos dizer assim, não são sindicalizados, ou têm sindicatos muito fracos, né? Não negociam cláusulas especiais, não têm benefício, não têm o vale transporte, etc. Então, eles têm que arcar com o ônus, né, com o custo do transporte. Eles não têm condição de arcar com... Ou eles dormem no centro da cidade, em condições aviltantes, ou então eles ocupam um prédio que está fechado. Percebe? Não tem o que fazer. Classe média, enfim, tem inflação de serviço, deixa de ir no restaurante super fancy, sofisticado, chique, fashion, e vai para um restaurante não tão bom, mas continua indo no restaurante, percebe? Esses trabalhadores não têm essa opção, quer dizer. Ou eles ocupam um prédio no centro da cidade, ou então eles vão para debaixo da ponte, quer dizer, o que é... Aí é uma relação de custo-benefício. Vale mais a pena, então, se aproximar do movimento social organizado, vale mais a pena entrar na frente de luta por moradia, no MTST, alguma outra, porque não há opção. Então, eu acredito que essa suposta hegemonia da direita, em termos de mobilização, ela tem bases ainda frágeis. Eu não vou subestimar a importância. No entanto, por enquanto, eu não acho que esse seja o principal problema. E, por outro lado, também, eu não vejo uma hegemonia cultural da direita. Eu vejo, evidentemente, uma dominação política muito forte, mas não vejo uma hegemonia cultural. A sociedade brasileira não deu uma guinada radical à direita. Eu acho que o que aconteceu, de fato, foi que houve uma moderação dos setores de esquerda, e ao se moderarem, ao se tornarem mais moderados, eles criam espaço para o avanço dessas pautas conservadoras. Mas mesmo as pautas conservadoras têm uma resistência na sociedade civil. Eu não estou dizendo no parlamento, mas na sociedade civil tem uma grande resistência, né? Enfim, percebe-se uma resistência, né? E eu diria para você que, bom, a eleição da Câmara Conservadora é um indício de que a direita avançou,
É inegável. Mas isso não é um dado da natureza. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, quando teve o 15M na Espanha, a eleição que veio depois do enormes mobilizações populares, foi uma coisa assim, algo realmente impressionante, que nem aqui no Brasil a gente está acostumado com mobilização, nem aqui no Brasil você teve tanta gente na rua, né? Ganhou o Partido Popular, que é um partido conservador, na eleição subsequente. Só que 2 anos depois, você tem o fenômeno... 2 anos depois. 4 anos depois, você tem o fenômeno do Podemos, e agora a Ada Colau ganhou, virou, porque lá é sistema parlamentarista, então ela não ganha a prefeitura, mas ela é presidente da Câmara de Barcelona, que é a segunda maior cidade da Espanha. Ganhou, e quase ganhou Madrid, virou a prefeitura, quer dizer, virou a principal figura política de Barcelona, e é uma mulher dos movimentos populares de luta, resistência contra os despejos, quer dizer. Então eu acho que isso tudo é muito mutante, quer dizer, é muito dinâmico, né? E eu acredito que no caso brasileiro existe sim uma razão fundamental para que a gente pense a rigor, um processo de avanço dos setores progressistas. Essa é a minha opinião. Um exemplo disso foi a reação ao PL 4330. Quando a ficha caiu na cabeça das pessoas, foi um rastilho de pólvora, quer dizer, foi algo muito impressionante a reação da sociedade civil, mais ou menos organizada, nas redes sociais e assim por diante, contra o PL 4330. Então eu apostaria mais no avanço do setor progressista e num certo recuo dessas forças conservadoras. Andressa. Existem, vamos dizer assim, existem maneiras e maneiras de você lidar com uma situação como, por exemplo, um relativo descontrole das contas públicas, né? Você não precisa necessariamente, vamos dizer assim, transferir o ônus, né, para as costas de quem praticamente não tem como se defender, né? Os trabalhadores mais pobres, mais vulneráveis, né? E é isso que o governo fez, essa foi a opção. Foi exatamente um ajuste fiscal muito profundo, que cortou exatamente da saúde, da educação, e ao mesmo tempo um recuo, né, uma retração, uma deterioração dos direitos previdenciários e trabalhistas, né, que é o que está acontecendo também. Você poderia ter outras opções. Em primeiro lugar, o ajuste não precisaria ter sido assim. Em segundo lugar, você poderia ter privilegiado quem pode pagar pelo ajuste, o sistema financeiro, e é muito fácil você fazer esse ajuste do ponto de vista... Uma coisa mais ou menos básica, CPMF, mais ou menos básico, CPMF, simples assim. Aumento do IOF, aumento do imposto sobre, ou criação de imposto sobre fortunas, né? Reforma tributária com caráter progressivo, né? Quem paga mais. A gente vive num país em que, vamos dizer assim, a massa da população paga 50% de imposto, está tudo embutido no consumo, e a elite paga quando paga, porque existem 1 milhão de mecanismos de evasão fiscal. Quando pagam 23,7%, quer dizer, esse é o país que a gente vive. A massa que ganha até 2 salários mínimos paga 50%. O cara que ganha 1, 2, 3, 10, 15, 20 milhões, se paga, né? Porque na verdade não paga, né? 27,5%. Então, enfim, é uma situação... Você poderia ter outras soluções, mas na minha opinião, isso é a minha opinião. O problema todo está na divisão do bolo da receita pública. Enquanto esse país continuar pegando 45%, 46%, 47% do seu orçamento e entregando para juros e amortização da dívida, reservando o restante para todo o resto, a gente vai continuar tendo a reprodução dessa situação, que é uma situação insustentável. É insustentável. Nós precisamos urgentemente, hoje nesse país, de uma auditoria da dívida pública. Uma auditoria clara, uma auditoria bem feita, séria, né? Para saber efetivamente o que foi pago, o que não foi pago, quem deve para quem, enfim. E isso ninguém está propondo, quer dizer. Então, a minha resposta para você é que existem muitas maneiras
de se lidar com uma situação de crise, e não é um dado da natureza que os pobres devem perder sempre. Isso não está inscrito, né, nas leis de Newton, né? Massa atrai massa, na razão direta da massa e na inversa do quadrado da distância. Isso não é, a pobreza não é assim. Você pode ter outras maneiras de ir lá. Só que para isso você tem que ter política, né? Você tem que ter uma outra forma de fazer política. E é por isso que eu insisto tanto na mobilização popular, na mobilização social, sem a qual a lei da natureza, de que o pobre sempre paga o custo pela crise, vai continuar se reproduzindo. Vou ser um pouco mais breve, porque ele tem uma elaboração mais trabalhada que a minha. Professor, né? Mas eu quero fazer aqui primeiro uma discordância da primeira fala. Quando você fala, você se coloca você e ele na minha faixa, vocês são jovens, não tire a traseira do seringa, não. Vocês têm a responsabilidade de ajudar, de participar desse processo de organização. Veja bem, vocês estão no trabalho, vocês estão na produção teórica, na produção, vocês estão ajudando essa juventude a se formar. Ora, vocês têm que colocar nesse trabalho, né? Mas falta uma coisa que eu tenho cobrado dos professores e eu vou cobrar de vocês. Quando surgem 2, 3 alunos que mostram um interesse maior, por que não ajudá-los particularmente a um processo de organização do próprio grupo e aplicando o método que vocês conhecem, ver, julgar e agir, prática, teoria prática, que leva a aprofundar o conhecimento de determinado problema, a colocá-los dentro de um quadro maior, estruturado, e de que passo pequeno eu posso dar. Vocês podem fazer isso. Eu tenho cobrado dos professores. Eu pretendo fazer isso na minha comunidade. Agora, não se guardam, porque eu já estou com 82. Então, já disseram que eu estou morto e não me enterraram, mas tudo bem. Bom, agora voltando às questões. Eu preciso esclarecer uma coisa. É minha visão, hein? Você tem que sempre entender isso, ninguém é obrigado a concordar. A análise que eu faço um pouco da nossa situação política vem da época de antes do golpe, em que nós tínhamos uma universidade com professores rigorosamente revolucionários, com uma teoria espetacular, com experiência internacional e etc., que ajudavam os jovens a entrar no mundo da política, não só no aprendizado de uma profissão para servir o capital, mas visando a questão do engajamento num processo de transformação. Aquela época gerou uma quantidade enorme de jovens revolucionários, sobretudo a partir do golpe. Mas ficou uma coisa na experiência minha de militância, em contato com tanta gente, mesmo vindo das universidades, com quem a gente conversava muito, etc. Eles tinham uma visão teórica do processo revolucionário, mas não tinham uma prática social. E isso pesa no contexto. Veja bem, qual era o discurso? Era fazer contra a revolução, contra golpe, né? Criar a verdadeira revolução e chegar ao poder dentro de uma visão socialista, e alguns comunistas, mas socialistas pelo menos. Mas todos eles pensavam no poder, com eles no poder. Isso vem de uma formação stalinista, certo? Bom, com o passar do tempo, o capital deu a volta por cima, os erros da Revolução Russa, não da Revolução em si, que vieram depois, os desvios, levaram ao fim daquela experiência do socialismo de Estado, que é a negação do socialismo. Quando caiu o chamado Muro de Berlim, eu conversei com vários deles, caiu a referência deles. Um deles chegou a falar para nós, intelectual, com vários cursos de universidade. Nós tínhamos dois pilares teóricos de sustentação: a imanência revolucionária da classe operária
e a ditadura do proletariado. O tempo mostrou que isso não é verdadeiro. E ele perdeu o rumo, mas não perdeu o interesse pelo poder. Se não era mais o socialismo viável, como alguém me falou, isso agora só daqui mais de 60 anos, era viável o governo. Mas para ser governo você tinha que ser, como foi a turma do PSDB, social-democrata. Mas social-democracia também acabou na Europa. Entrou no neoliberalismo com a Thatcher. E aí, para chegar ao poder, você tem que ser neoliberal. Eu acho que esse é o caminho que fez toda aquela turma, que está vários deles presos, e alguém que ainda não está preso, mas está no governo. Acho que a Dilma fez esse mesmo caminho. Não havia uma compreensão profunda do problema humano, porque não tinha vivência com a miséria que graça esse país. Pega o caso da igreja, os papas anteriores e esse Francisco. Por que esse Francisco está impondo uma série de mudanças, chamando a atenção do movimento social, dando apoio, criticando o sistema? Porque ele, como bispo, ele ia lá na base, ia lá no meio dos trabalhadores lá de Buenos Aires. Ele não ficava preso no palácio, ele ia viver com a turma. Dom Paulo ia amassar o aqui, na época dura, para entender o que você passava lá. E ao ver o sofrimento do povo, muda a cabeça. Mas não, ela está envolvida com quem? Com aqueles que financiaram a campanha. Eles aprenderam no governo Lula, ela esteve lá quase o tempo todo, aprenderam a fazer a negociação com quem? Com quem está lá em cima, e ter a ótica do capital e não a ótica do povo. Todos eles negaram uma política que ajuda esse povo a ter vida, gente. Quanto mais a gente entra na periferia, mais a gente percebe quanto é duro. Fala-se muito no Bolsa Família. Diminuiu a miséria. Diminuiu. Tantinho assim. Mas não eliminou as causas. Aquilo que o povo queria, que era uma reforma agrária, para tirar esse povo que depende dessa bolsa, etc., para poder ter um meio de sobrevivência pelo seu trabalho, essa foi podada pelo Lula e foi enterrada pela Dilma. Então, veja bem, em primeiro lugar, no caso deles, a minha compreensão, veja bem, como não estou falando de pessoas em si, estou falando da política que eles aplicam, a lógica que eles têm. Eles não têm a lógica do movimento social, eles têm a lógica da vida do povo, eles têm a lógica do capital. Tudo que eles fazem é para salvar o capital, para que haja mais trabalho, para que haja mais emprego, para que haja, percebe? E mais emprego entra mais, você paga mais imposto, entra mais dinheiro, porque empresário não paga imposto, são todos nós que pagamos. Aliás, você pagou isso aqui, né? Está todos os impostos aqui, viu? Tudo aí, Bom, então, esse é um problema sério. Por isso eu digo, primeiro, acreditar nesse conjunto que forma o extrato político institucional de hoje, é acreditar em Papai Noel. Quem se vende por R$1 vai se vender por 2, por 10, etc. E o capital soube trabalhar isso muito bem. Teria muita coisa que eu poderia contar do tempo que eu estive na direção do partido para mostrar como é que eles entraram por aí, mas deixe para outra hora. Então, por aí não dá. Agora, tem uma outra coisa importante para a gente analisar. Analise historicamente o momento. O sistema que nós estamos vivendo, o político e o produtivo, eles não existiram sempre dessa forma. Eles são fruto mais ou menos aí a partir da Revolução Francesa e do surgimento da máquina, contemporâneos, e nos anos 1775 por aí. Duas coisas se concretizaram: a produção industrial
onde se cria a classe, ou se forma a classe daqueles que operam as máquinas, e, do outro lado, aqueles que são donos do sistema de produção. E, do outro lado, um Estado, baseado nos 3 poderes que estão abaixo do 4º e do 5º. Que eles falam no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Mas quem manda é o financeiro, é o econômico. E quem domina eles e controla eles é a mídia, que é a serviço do capital também. Então, veja bem, esse Estado que em determinado momento gerou bolsões de desenvolvimento, de crescimento econômico, sobretudo na Europa, por causa do conflito da Guerra Fria, esse modelo se esgotou. No mundo inteiro ele está tirando os direitos conquistados naqueles países, e nos outros países que ainda não tinham conquistado, eles estão aprofundando a miséria. Estão concentrando. Então, veja bem, acreditar no modelo é acreditar em Papai Noel. Nós temos que entender que esse modelo político-econômico está no seu fim histórico. Quando eu digo fim histórico, não estou falando que vai acabar daqui a 10 anos, não, hein? É um processo. Qual vai ser o momento? A gente não sabe. Mas tem uma coisa, eles estão se preparando para a mudança. Pode crer que eles estão investindo em muitos estudiosos para pensar como, a partir da crise maior, insolúvel, eles possam dar um novo golpe no mundo inteiro e criar um novo modelo de exploração, que possa gerar, no momento, uma certa inclusão, mas que depois vai voltar ao processo de exploração. Isso é próprio do capital. E o Estado que nós temos está corrompido, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. A ONU, que deveria ser o organismo da paz, endossa tudo aquilo que os seus países querem. Legitimam aqui os massacres que fazem vários países por causa do petróleo. Percebem? Então, eu chamo atenção para isso. Compete a vocês perceber este momento histórico e qual é o papel que tem. O Rui colocou umas coisas que eu tinha esquecido de colocar, mas ele colocou com muita propriedade e mais do que eu faria, que foi a quantidade de movimento grevista dos últimos anos. É verdade, mas não tem uma força aglutinadora. Percebe? São manifestações de insatisfação, são de revolta, são de desejo de um mínimo de justiça, mas que chega num limite, porque ele é de barganha também. Aquelas forças que poderiam dar um norte político no sentido da transformação, elas se foram. Os ideais não morreram, mas eles têm que ser reconstruídos por vocês. Por isso que eu brinquei com eles hoje, que eles não têm que tirar o traseiro da seringa, não. Eles estão nessa briga, são jovens. Se eu ainda, enquanto tiver vida, vou fazer o possível para ajudar, quanto mais eles têm que fazer, e vocês mais que isso. Por isso, a pergunta, sobretudo, tem uma saída no institucional? Não tem, gente. Cada vez mais a coisa vai se tornando mais conservadora, mais de direita, né? Haja vista a composição hoje dos 3 poderes, de cabo a rabo, nas 3 esferas, é a pior possível, a pior de toda a história política da República. E a tendência, exatamente por causa do trabalho da mídia, que desconstruiu todos os valores básicos de uma sociedade e continua desconstruindo, é exatamente de ir alimentando o ódio entre as pessoas, o ódio entre uma classe média que se julga privilegiada e inteligente, mas é burra, contra aqueles que são explorados e que são a razão de ser deles viverem, porque quem produz os alimentos são os outros, eles não produzem merda nenhuma. Eu conversando com um desses caras, assim, estava rançoso, eu falei, você mora onde? Tal lugar.
É casa ou não é casa? Você construiu? Não, eu paguei para construir. Ah, mas quem construiu? Não, o pedreiro. De onde veio o pedreiro? Do Nordeste. Uai, e você está achando que ele deve ir embora? O que você come? Isso, aquilo. Você plantou? Não. Você colheu? Não. Você beneficiou? Não. Ué, então como é que você está metendo pau neles se você depende deles? Você percebe? Mas a mídia trabalha de acordo com a sua programação que vai seduzindo o pessoal. Então, eu insisto muito com meus filhos, com os meus netos, eu estou fazendo isso, e com vocês. É preciso ter a coragem de romper com o antigo, não para negar o que foi feito, mas para entender o que foi feito e como isso caminhou e qual é o estágio que nós estamos, para mostrar, tem coisas que nós podemos ter como exemplo, tem outras que não podemos ter como exemplo. E olhar para frente, não olhar só para a ponta do pé. Porque senão você não vê a trave e mete a cabeça na trave. Mas se você olhar só para cima, teoricamente, você não vê o abismo que está na frente. Então é preciso ter os olhos abertos, literalmente e não literalmente, no sentido figurado. Cabeça aberta, mente aberta. E ver quais são os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos são de mudança de sistema. Haverá mudança. Vocês vão passar por isso. Os filhos de vocês também. E vai depender de qual é a contribuição que vocês dão. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Olha, então eu vou lembrar uma coisa para vocês. Quem está falando que vocês precisam olhar para frente e não ficar preso no passado é o Waldemar Rossi, que tem 82 anos de idade. Então, uma salva de palmas para o Waldemar aqui. Muito obrigado. Olha, gente, eu vou agradecer então, já que vocês não têm nada a perguntar mais. Vou dizer uma coisa. No Brasil, o que une o Brasil, eu sempre digo o seguinte, é o samba, a umbanda e o futebol, né? O samba, porque são as manifestações populares que são festivas, a umbanda, porque é a religiosidade popular, pode ser umbanda, o catolicismo, o cristianismo, pode ser o que for. O Brasil é o único país do mundo que o cara sai da missa e vai no centro espírita, no terreiro, e sai do terreiro e vai para o culto, né? O sincretismo religioso aqui é uma coisa inacreditável. Isso une as pessoas, né? Isso aí. Obrigado e até mais. Tchau. Camarada,